Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, neste 26º episódio. Hoje nós receberemos aqui, virtualmente, diretamente do Rio Grande do Sul, do nosso querido estado do Rio Grande do Sul, professor Dr. Martin Norberto Dreher. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma satisfação poder estar com vocês e com todos aqueles que nos assistem. Professor Dr. Martin Norberto Dreher é doutor em teologia pela Ludwig-Maximilians-Universität de Munique, da linda cidade de Munique, professor emérito na Faculdade ST e Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, ambas no Rio Grande do Sul. É membro do Instituto Histórico de São Leopoldo, autor renomado de mais de 50 publicações e referência no campo de pesquisa sobre as migrações alemãs. Recebeu o prêmio Distinção Imigração Alemã em 2015, oferecido pela Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil e pela Comissão das Comemorações da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. Também é um parceiro e amigo de longa data do Instituto Max-Staden. Professor, nesse ano nós celebramos os 200 anos das migrações de povos de língua alemã. Em homenagem ao bicentenário, o Instituto Max-Staden organizou uma exposição em parceria com o Instituto Histórico de São Leopoldo. Os curadores da exposição são o senhor Ernie Mügge e o próprio Instituto Max-Staden. Eu gostaria de conversar um pouco com o senhor sobre essa exposição, chamada Jornada para o Brasil, História das Migrações de Povos de Língua Alemã, uma exposição didática com um rico material iconográfico, um catálogo e uma exposição virtual sobre o tema da imigração alemã. A exposição é dividida em 4 módulos, com 30 banners no total. Teremos 5 jogos completos impressos para quase todas as regiões do Brasil. Elas estarão disponíveis em Recife, no Rio de Janeiro, em Brasília, São Paulo e também em Porto Alegre. E o objetivo é que essa exposição circule pelo Brasil ao longo do ano de 2024. Como que surgiu essa ideia da exposição e qual é o objetivo da exposição e quais temas serão abordados, professor? Por vezes fica difícil a gente precisar o momento exato em que uma iniciativa foi formulada e tomada. Houve já nos anos anteriores a 2024 uma série de diálogos e de conversas. E de parte do Instituto Histórico de São Leopoldo se pensou que o que ficaria de permanente das festividades relativos aos 200 anos seriam as publicações. A gente pode tomar cerveja, comer um chucrute, um Eisbein, não é? E umas boas batatas, e isso não permanece. Tudo vai para o esquecimento. Se pode fazer belas danças folclóricas, encontros de coros, não é? A não ser que sejam feitas gravações, a gente teria isso para a posteridade. O que tem ficado já de festividades efemérides anteriores tem sido publicações. Por exemplo, os irmãos Entres publicaram um livro belíssimo sobre o centenário da imigração em Santa Catarina. Martin Begrich fez publicações relativas ao estado de São Paulo. Em 1936, um pesquisador chamado Ferdinand Schröder publicou um livro na Alemanha, ainda em Leipzig, intitulado Brasilien und Wittenberg, falando aí também das migrações para o Brasil. O padre Theodor Amstadt, que é o fundador do cooperativismo no Brasil, publicou com outros autores um livro chamado 100 Jahre Deutschtum in Rio Grande do Sul, no ano de 1924, quando se comemorou o centenário da imigração. Então, esses livros têm sido fundamentais para as novas gerações de pesquisadores. A gente não pode esquecer
que, por causa dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, houve toda uma interrupção na pesquisa relativa ao mundo imigrantista. Isso não se referiu somente aos descendentes de imigrantes alemães no Brasil, mas afetou também a colônia italiana, a colônia japonesa, a colônia polonesa e outras mais, né? Porque nos anos de 1930 até 1945 se quis abrasileirar o Brasil, criar a nação brasileira, e como nós éramos um país de imigrantes, se proibiu contar a história dos imigrantes, se eliminou também as bandeiras dos estados, e a única coisa que era permitida ainda era a língua portuguesa. Tá? Então, foi muito difícil, nos anos posteriores a 1945, fazer pesquisas sobre o mundo dos imigrantes. Isso era visto como um revanchismo. Tanto assim que a primeira e mais importante obras sobre o mundo da imigração germânica ou alemã no Brasil foi feito por um francês chamado Jean Roche, que Interessante. publicou um livro intitulado A Colonização Alemã e o Rio Grande do Sul e o outro intitulado A Colonização Alemã e o Espírito Santo. E foi somente em 1974, quando se comemorou o sesquicentenário da imigração alemã, que se abriu novamente o mundo da pesquisa para a imigração, para os estudos da imigração. Então, se nós preparamos agora uma exposição itinerante sobre a imigração alemã, nesses banners que você mencionava, não é? E as diversas temáticas, é porque, novamente, se tem pesquisas, não é? Relativas aos últimos 50 anos. E veja que também, em diversos programas de pós-graduação Brasil afora, se pôde novamente criar linhas de pesquisa relativas ao mundo dos imigrantes. Não é? E aí tem surgido uma profusão de contribuições. Eu tenho procurado fazer uma obra síntese sobre imigração alemã no Brasil, e hoje já é quase que impossível abarcar tudo que foi produzido em termos de imigração alemã nesses últimos 50 anos. Então, essa exposição itinerante vai ser uma tentativa de reunir em pequeno espaço, cruzando pelo Brasil, o que foi esse mundo da imigração no Brasil, porque ela não se reduziu somente ao Brasil meridional, mas nós a temos presente em todo o Brasil. Né? Então, as conversas surgiram com os consulados gerais da Alemanha em Porto Alegre, em São Paulo, né? Nas conversas com o Instituto Márcio Stab, na conversa dentro do próprio Instituto Histórico de São Leopoldo. Né? Então, é uma mescla de contribuições e eu espero que o resultado venha a agradar a todos que puderem acompanhar essa exposição. Não tenho dúvida que o resultado será surpreendente, professor. Já estamos bastante ansiosos pelo início da apresentação dessa exposição Brasil afora, eu diria, mas o senhor trouxe uma informação muito importante, que é justamente esse passado muito recente, a partir de 1974 apenas, as publicações, um passado realmente recente, são 50 anos, e isso, na minha opinião, fortalece ainda mais a importância dessa exposição itinerante, e não mediremos esforços, com certeza, para que ela consiga viajar por todos os cantos do Brasil, levando essa imigração desses 200 anos de história. Mas, professor, falando da terminologia, nós sempre usamos os termos migrações e povos de língua alemã ou falantes de língua alemã. O senhor poderia, para quem nos assiste, para quem nos ouve, explicar esses termos e por que nós optamos por eles?
Eu acho que a gente tem que começar, a gente está falando muito em imigração, mas a gente esquece que a história da humanidade é feita de migrações. São grupos humanos que deixam uma região e vão para outra. Pense nas sociedades tribais. Existem épocas em que, entre os nômades, por exemplo, não se consegue manter mais toda a tribo unida se alimentando num determinado lugar. A fome certamente virá. Eu gosto muito dos textos bíblicos, quando Abraão e seu sobrinho Ló resolvem que um vai para um lado e o outro vai para o outro lado com as suas famílias, né? A tribo cresceu demais e é necessário. Então, povos sempre migraram, e por causa dessas migrações, nós temos desde épocas imemoriais guerras que eram grupos humanos buscando por terras em outras regiões. As pessoas que nos estão assistindo no dia de hoje e em outros dias, certamente já experimentaram migrações nas suas próprias famílias. No Brasil, são raras as pessoas que ainda moram nas localidades em que nasceram. Não é? Isso é verdade. E nós temos experimentado migrações impressionantes. Em São Paulo, por exemplo, as migrações que vieram do Nordeste, mas, ultimamente, nós temos recebido muitos haitianos, nós temos recebido venezuelanos, muitos bolivianos, não é? O Brasil recebeu muitos palestinos, muitos turcos que vieram para cá, são sírios, libaneses. Não é? Então, essa questão das migrações está presente. E a ONU nos lembra hoje que as migrações são uma das questões que mais nos afetam na história presente, né? O Mediterrâneo está sendo um grande cemitério por causa das migrações que têm vindo do norte da África para a Europa. Sim. E quando a gente estudou na escola, a gente se lembrou, por exemplo, que o Império Romano chegou a seu fim por causa das migrações de tribos germânicas que estavam vindo em busca de alimentação e atravessaram as fronteiras do Império Romano e formaram uma nova Europa. Então, hoje nós estamos aí num processo de formação de uma nova Europa, tá? E no Brasil, há 524 anos atrás, começou uma transformação dessa terra de Santa Cruz, tá? Por causa de portugueses, de cristãos novos, de todas as nacionalidades do planeta que vieram se instalar no Brasil. Tá? Então, dentro desse processo de imigração, de migrações, desculpa, a gente pode falar de uma figura chamada de imigrante. O imigrante é a pessoa que vem de um determinado país, uma determinada região, e vai se fixar numa outra região. E as causas da sua migração são as mais distintas. É fome, falta de trabalho, expulsão do campo, não é? A imigração dos falantes de língua alemã para o Brasil começa quando começa a mecanização da lavoura. Sim. Nos territórios da Europa Central. Aí você Sim. Não precisa mais do boia fria, daquele Sim. Trabalhador que trabalha com a enxada, porque a máquina vai fazer o seu trabalho. Não se precisa mais do trabalhador que trabalha com a foice, não é? A máquina vai fazer a colheita no seu lugar. Por outro lado, com o processo de industrialização, que também está começando há 200 anos atrás, né? Você não precisa mais do sapateiro, você não precisa mais do tecelão, né? Sobrenomes que ficaram depois, porque eram das profissões dessas pessoas, né? O Schuster, ou o Schumacher, que fazia o sapato. O Weber, que era o tecelão. O tecelão, exato. O padeiro, que era o Becker. O homem que fazia a farinha, que era o Müller.
né? No norte da Europa ele era chamado de Möller, né? Möller, exato. Aí muda. Então, ou aquele que vivia da pesca, que era o Fischer, Fischer, o Fischer, é. né? Então, nós poderíamos seguir aqui, tinha o Schreiner, que era o carpinteiro, Carpinteiro. né? E assim por diante, muitos sobrenomes, mas isso leva, então, essas mudanças que acontecem na situação levam as pessoas a migrar e se tornarem imigrantes numa determinada região. No momento, nós pegamos uma outra coisa. Tem muitos descendentes de italianos, de alemães e de poloneses, de ucranianos, requerendo um passaporte da nacionalidade dos seus antepassados. Então, nós temos aqui processos de remigração. Então, existem grandes colônias de brasileiros. Hoje, por exemplo, na República Federal da Alemanha, mas há colônias de brasileiros na Áustria, em Luxemburgo, na Polônia, né? Na República Tcheca, na Sim. Itália, e assim por diante. Então, essa movimentação ela é algo contínuo na história da humanidade. Com isso, eu já falei um pouquinho das causas, não é, que levam pessoas a migrar também. Mas, por favor, me faça mais alguma pergunta. Continuando, eu vou lhe fazer uma pergunta, talvez se nós pudermos até acrescentar essas causas migratórias, o que nós enxergamos aí com a profunda transformação do planeta Terra, as questões climáticas também, né, como um motivo cada vez mais acentuado a levar populações inteiras a migrarem de uma região do planeta para outra. É triste o que eu estou falando, mas infelizmente a gente percebe que isso também tem acontecido, né, professor? Nós não sabemos o que vai acontecer, por exemplo, com os Países Baixos. Exato, Eles fizeram diques, não é, no território da Holanda, não é, para conter exatamente, o mar. O norte da Alemanha também acontece a mesma coisa. Agora, o mar está se erguendo, não é, por causa do degelo nas crostas, não é, polares. Não é? Então, vem. Por outro lado, na Europa, na África, né, o deserto está avançando. Aliás, o meu estado, o Rio Grande do Sul, também tem avanço de deserto, porque nós exatamente, estamos aniquilando o bioma pampa, que exatamente. era Bom, mantido pelo gado, e agora, no lugar do gado, está se plantando soja. Não é? veja só, veja Então, só. ou então nós estamos promovendo a desertificação da Amazônia, não é? Exatamente, Em muitas regiões. Não é? Então, na minha adolescência, se falava muito nas secas do Nordeste. Hoje nós estamos exato. falando de secas por todo o Brasil. Por Não é? todo o Brasil, Então, independentemente da região, é verdade. não é? Tudo isso está levando a mudanças e nós não sabemos ainda para onde isso vai levar. Quer dizer, nós hoje temos já a temperatura média com mais de 2 graus do que se tinha há 200 anos atrás. Né? Então, mas você tem, além disso, ciclos periódicos de cheias. Por exemplo, em 1818, alguns anos antes do início regular de migrações de alemães para o Brasil, você tem épocas de muita chuva na região do Palatinado, em alemão Pfalz, né, Pals, em sim, que não vai haver batata. A batata vai apodrecer na terra. Né? Ou na Irlanda, no mesmo período, os vermes entram nas batatas e milhões de irlandeses vão migrar para os Estados Unidos. Né? Então, você tem esses aspectos. Se eu pego por volta de 1870, no chamado território da Westfália, hoje Renânia do Norte-Westfália, um dos estados Nordrhein-Westfalen, sim, da República Federal da Alemanha, ali há uma grande crise na mineração.
As máquinas são todas movidas a partir do carvão, assim como as locomotivas. Mas há excesso de produção do carvão, então os mineiros são despedidos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que atravessar o mar. Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul municípios que foram formados por ex-mineiros que vieram da Westfália. O mesmo acontece na região em torno de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Não é? São essas, você vai encontrar westfalianos também em São Paulo, não é? Com seu Interessante. dialeto peculiar. Né? Então, Eu vou você pegar esse gancho, professor, ele fazer essa pergunta específica, talvez, para quem nos assiste e quem nos ouve, desculpe interrompê-lo, mas em por quais favor. regiões e estados do Brasil exatamente esses imigrantes se estabeleceram durante o século XIX e XX? Não querendo interrompê-lo, mas o senhor já estava Sim, exemplificando sim. algumas regiões. Veja, a imigração, ou a migração desses falantes da língua alemã, não é? Não acontece de uma única vez. Não é? A gente pode acompanhar que há uma migração do oeste para o leste. Não é? As primeiras regiões, você pega, vem junto ao Mar Báltico, é o estado atual de Mecklenburg-Vorpommern, Sim. né? Capital Schwerin, na época. Schwerin. Hum. O major Jorge Antônio von Schäfer, que era o ajudante de ordens da Imperatriz Leopoldina, se dirige ao território de Mecklenburg-Schwerin, porque ele recebeu de José Bonifácio e de Leopoldina a incumbência de trazer soldados para o Brasil. Eles têm que formar batalhões de estrangeiros, porque as tropas portuguesas não são confiáveis em caso de independência do Brasil. Schäfer já vai antes da independência para a Europa. Quer dizer, ele e Leopoldina estão preparando o 7 de setembro, onde vai aparecer o personagem chamado Pedro I. Que apenas recebeu a carta da Assembleia de 4 de Justo, setembro o que já estava. e ergueu a espada. Ele foi colocado diante de fatos consumados. Né? Mas o que Schäfer consegue? Ele vai falar com o governo de Mecklenburg-Schwerin e oferece a eles a possibilidade de esvaziar casas de correção, tá? Zuchthäuser, né? E penitenciárias, e trazer essas pessoas para o Brasil. Os solteiros tornar-se-ão soldados, os casais vão ser encaminhados para o Brasil meridional e formar colônias lá, à moda dos cossacos. Isso é, em época de paz serão agricultores, em tempos de guerra servirão como soldados, o que de fato vai acontecer. Agora a gente tem que perguntar quem é que são essas pessoas que estão nas casas de correção. São aquelas pessoas das quais eu falava anteriormente, que antes trabalhavam nos latifúndios e que agora são substituídos pela máquina. Não se precisa mais da enxada deles nem da foice. E como é que o Estado resolve a situação da miserabilidade? Tirando esse pessoal de circulação e colocando na cadeia. A mesma coisa se faz em Hamburgo. Schäfer vai trazer muitas pessoas de Hamburgo. São pessoas que saem dos latifúndios de Schleswig-Holstein, aquela ponta do norte hoje da República Federal da Alemanha, na época ainda pertencente à Dinamarca. Eu sempre gosto que os primeiros alemães que chegam em São Leopoldo não são alemães, mas dinamarqueses. Dinamarqueses, sim. E a polícia de Hamburgo que faz, tira esse pessoal que está mendigando pelas ruas de Hamburgo e coloca em presídio e depois oferece para o Schäfer, né, para o Schäfer trazer. Então, os primeiros grupos são pessoas que estão presas em situação de miserabilidade. O terceiro grupo vai ser grupo tirado do Palatinado, porque ali no Palatinado, a lei de herança instituída por Napoleão Bonaparte para aquele território, prevê que a terra, a herança seja dividida de modo igual entre os herdeiros.
isso leva a um parcelamento tão grande da terra que pode acontecer que a noiva, por ocasião do casamento, tenha por dote uma macieira e a terra que está em roda dessa macieira. Para a gente entender como é que é essa questão. Eu tive que vender no Planalto do Hunsrück, que faz parte do Palatinado, a terra que era do meu avô. Puxa. 1 metro de largura por 30 de comprimento. E ele ali plantava, antes de vir para o Brasil, algumas batatas. 1 metro de largura. Eu tinha 30 metros quadrados de herança, então, na Alemanha. Sim. Então, para a gente entender as causas da expulsão, tá? Se a gente pega agora, alguns anos mais tarde, 1848, quando está começando a colonização de Joinville, por exemplo, tá? Se está recebendo muitas pessoas que participaram das revoluções de 1848. Em 1848 acontecem as revoluções liberais, há grande descontentamento no operariado. Eu lembro que desde o início do século está começando a industrialização. Nesse mesmo ano, Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista. Sim. Então, a Europa está em ebulição. E, ao mesmo tempo, os regimes reacionários querem que tudo volte aos antigos regimes de governo, o absolutismo. O absolutismo, sim. Então, esse pessoal descontente vem para o Brasil. O lema deles, ubi bene, ibi patria. Onde tu encontras o bem, ali está a tua pátria. Então, esse tipo também vem para o Rio Grande do Sul, em 1848. Então, nós temos, a partir de 1848, toda uma gama de intelectualidade que vem para o Brasil. Pouco depois, na província de São Paulo, está sendo inventado o sistema de parceria. De parceria, é verdade. Por quê? Está diminuindo a importação de escravos. E a tradição portuguesa era que trabalho na terra não é trabalho de pessoa branca. Que você perde a sua dignidade no instante que você bota a mão na terra. Você perde a sua nobreza. Então, por isso, no Brasil, quem sempre produziu a riqueza do país até a chegada dos imigrantes vão ser os indígenas e os africanos, que mais tarde vão ser tirados do processo produtivo e vão ser chamados de preguiçosos, porque os laboriosos são os imigrantes. Muda-se o discurso dentro do Brasil. Mas aí o senador Vergueiro, que cria na região de Limeira, Campinas, Rio Claro, o sistema de parceria, ele importa meeiros que vêm da Suíça, onde o pauperismo também presente, e que vem de regiões alemãs, e esse pessoal vai ser a base do maior grupo de imigração alemã em São Paulo, por exemplo. Não esquecendo que nós já temos, na década que vai de 1820 a 1830, grupos de alemães que vêm para o Brasil e que vão ser estabelecidos ali em Santo Amaro, que tem os mais antigos núcleos de imigração alemã em São Paulo. Agora, houve um processo também que foi a eliminação, sob a pressão da França, da servidão da gleba na Europa. Sim. Então, depois dos anos de 1870, a servidão da gleba começa a ser eliminada no leste alemão, num território que hoje não existe mais como pertencente à Alemanha, mas hoje é integrante do território polonês, que é a Pomerânia. Então, você vai ter aí grandes contingentes de pessoas vindo dessa região que vão ser estabelecidos no Espírito Santo, que vão ser estabelecidos em colônias no Rio Grande do Sul, pensa no território de São Lourenço do Sul, Santa Cruz do Sul, para quem já ouviu falar desses nomes, ou ao longo do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Santa Catarina. Temos um município chamado de Pomerode.
Verdade. Mas você vai encontrar dessas pessoas também migrantes que vão ser conduzidos para as Minas Gerais, e você vai ter dessas pessoas em Juiz de Fora ou em Teófilo Otoni, para mencionar Sim. os dois maiores núcleos. Não é? Ocasionalmente, vai acontecer, como, por exemplo, aconteceu no Recife, que para remodelar a cidade do Recife se precisou de operários que foram engajados em Hamburgo, onde esses profissionais estavam trabalhando, e eles são levados como operários alemães para a cidade do Recife. Do Recife. E a gente vai ter núcleos menores que você vai encontrar na Bahia, que vão ser levados no Paraná. Aliás, o Paraná é interessante, você tem um primeiro núcleo em 1828, Rio Negro, Mafra, né, na divisa do Paraná com Santa Catarina, mas você vai estar recebendo também migrantes que vão fugir do regime nazista, por exemplo. Pensa na cidade de Rolândia, no Sim. norte do Do Paraná. Paraná. Ou você vai ter migrantes que fogem da Rússia e vão para a região de Papagaios Novos, Quero-Quero, perto de Ponta Grossa, ou então um grupo religioso, como os chamados menonitas, que entre Ponta Grossa e Curitiba vão criar a colônia Pitmazum. Amazon. Não é? Pitmazum, Então, sim. se a gente começa a conversar sobre esses grupos que vão se estabelecendo no Brasil e as causas das migrações de cada época, não é? É impressionante. Por isso é que eu tenho falado, e agora eu volto a uma das perguntas que me fazia anteriormente, por que não está se falando mais tanto de alemães, mas falantes da língua alemã? Sim. Porque já em séculos anteriores houve migrações de populações falantes do alemão na direção leste da Europa. Então, isso vai criar o chamado grupo dos teuto-russos, que são alemães que, na época da Catarina a Grande, vão ser fixados nas regiões do Rio Volga, da Volínia, ou que o próprio Império Austro-Húngaro leva para territórios como a Romênia, por exemplo, não é? Ou populações que hoje fazem parte da República Tcheca, são os Sim. chamados boêmios, Boêmios. Sim. né? E nós temos fortes contingentes aqui no Brasil. Nós temos populações que vieram da Alsácia-Lorena. Você vai ter, em Minas Gerais, por exemplo, muitos tiroleses falantes do alemão ainda, na época pertencente ao território austríaco. Depois da Primeira Guerra Mundial, passam a fazer parte do território da Itália, né? Então, é um mixtum compositum, né? Uma mistura muito grande das origens regionais, não é? Das diferentes nacionalidades que formavam essas pessoas, tradições, costumes, uma riqueza impressionante quando a gente quer estudar. Interessante, professor. Talvez uma região que o senhor não abordou, por eu ser carioca nato, ter nascido no Rio de Janeiro, filho de mãe austríaca, mas ter sido criado na querida cidade de Petrópolis, planejada por Julius Friedrich Köhler, e na ocasião em que foi importado para o Brasil, se eu puder dizer isso, trouxe uma grande comitiva também para que pudesse justamente planejar a cidade. Me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, em torno de 1843. Sim. Petrópolis é um caso interessante e a própria cidade do Rio de Janeiro é uma exceção. Nós sempre falamos de colônias agrícolas. Não é? As regiões que eu estive nomeando são basicamente colônias agrícolas. Sim. O caso de Petrópolis é interessante. Tem um navio que está rumando para a Austrália e o pessoal aporta no Rio de Janeiro. E os maus tratos no navio são tão grandes que o pessoal rebela e quer ficar no Rio de Janeiro. Que interessante. Depois, a municipalidade do Rio de Janeiro contrata alemães
para trabalhar em calçamento e canalizações na cidade do Rio de Janeiro. Quando o pessoal chega, os planos já foram abandonados e o pessoal fica jogado no Rio de Janeiro, né? E aí os comerciantes alemães, principalmente de cidades hanseáticas, quer dizer, Hamburgo, Bremen e Lübeck, que estão estabelecidos no Rio de Janeiro, se condoem dessas pessoas que estão vagando pelo Rio de Janeiro numa miserabilidade muito grande e vão entrar em contato com Pedro II, que vai levar essas pessoas para a sua fazenda em Petrópolis, né? A E, fazenda do Córrego posteriormente, Seco, sim. o Córrego Seco, né? Então, posteriormente, outros grupos vão ser colocados e se coloca o Major Köhler, né, para dirigir. Mas não vamos falar da figura dele, porque ele é uma figura altamente controversa, né? Isso tem que ficar para uma outra questão, né? Com E aí, certeza. e tem pessoas que sempre enriqueceram às custas dos pobres migrantes que chegavam, né? Eu penso, por exemplo, no Mariano Procópio Ferreira Lage, que vai construir uma estrada que passa pelas terras dele, de Petrópolis até Juiz de Fora. Sim. E aí também precisa de trabalhadores para a estrada, e depois ele vai vender as terras dele para os trabalhadores da estrada, e assim surge a colônia Pedro II em Juiz de Fora, né? Então, você tem, ou então o senador do Império, Teófilo Benedito Ottoni, que quer criar uma nova província, não é, com o sul da Bahia, norte do Espírito Santo e nordeste de Minas, e quer criar uma capital, já também chamada Filadélfia, que é a atual Teófilo Ottoni. Teófilo Então, Otoni. fazer migrantes também para fazer. Então, nós poderíamos, talvez, num outro programa ainda, falar dos interesses que estavam por trás na trazer. Porque muitas vezes se vê a coisa romântica. Ah, a princesa Exato. Leopoldina, tendo saudades de sua terra, convida alemães para virem ao Brasil. A coisa não foi bem Não assim, foi bem assim. Não foi foi bem muito mais assim. complicado. E já que você vem da província do Rio de Janeiro, né, a gente não pode esquecer que, por uma iniciativa de Dom João VI ainda, foi criada a Nova Friburgo, né, em 1818, né, uma área para a qual, posteriormente, em maio de 1824, vão ser canalizados os primeiros navios de imigrantes que estão chegando da Alemanha, porque o sul do Brasil ainda não está preparado para recebê-los. Isso vai ser a colônia alemã de Nova Friburgo, mais tarde enriquecida durante a Primeira Guerra Mundial por marinheiros alemães, quando navios alemães são apreendidos pelo Brasil e os marinheiros e a oficialidade desses navios são levados para a Nova Friburgo. E Rio de Janeiro ainda é um caso todo especial. Lá se forma uma colônia alemã, mas por representantes de firmas asiáticas, não é? De Hamburgo, de Lübeck Sim. e de Bremen. Lá, por exemplo, os irmãos Lemmert vão criar uma importante gráfica e casa publicadora, o Almanac Lemmert, né, de grande coisa, ou a Sociedade Germânia, as escolas e coisas assim. Sim. Então, os grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro, São Paulo, capital, ou Santos, no litoral, Curitiba, Florianópolis, não é? E Porto Alegre, ou então Pelotas e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, vão ser centros com uma economia alemã muito importante, sem nos esquecermos de Salvador, na Bahia, né? Através de cujo porto eram exportados os charutos e a Os produção de charutos. tabaco que vinha da Bahia, ou mesmo o Recife, que tinha um importante porto aí de contato com a Europa. Veja, a riqueza
da nossa temática é imensurável e muito grande. Professor Martindrea, o senhor citou muitos exemplos interessantíssimos para quem nos ouve, para quem nos assiste, mas desses imigrantes falantes de língua alemã, quais de suas contribuições durante os 200 anos merecem realmente destaque? Na sua opinião, qual que é o maior legado deles para o Brasil? Eu acho que tem diversos legados. Com a imigração alemã continuada, que começa há 200 anos, nós não podemos esquecer que já durante todo o Brasil colônia houve presença de alemães, sobre os quais nós talvez ainda possamos falar posteriormente. A novidade que os alemães vão trazer e instituir no Brasil é o regime da pequena propriedade. O Brasil é um país de latifúndios. Em 1822, quando da independência, e ainda em 1824, com monocultura. Nós trabalhamos cana-de-açúcar, por causa do açúcar. Nós trabalhamos o café, São Paulo é o grande exemplo disso, e nós plantamos algodão. São tudo produtos de exportação. Sim. O mais nós importamos. Gilberto Freire nos lembra muito bem nas suas obras sobre o Brasil colonial, que até os doces que se comiam em Salvador, na Bahia, vinham importados da metrópole Portugal. Então, você e os latifúndios são sesmarias, Sim. com 1.200 hectares de terra. Os primeiros imigrantes a serem assentados, seja no Rio de Janeiro, seja no Rio Grande do Sul, vão ter inicialmente propriedades de 75 hectares. Veja a diferença, 75 para 1.200 hectares. Né? Vão ser instalados em áreas de floresta subtropical. E nessas áreas de floresta subtropical, eles vão ter que abrir penetrações na floresta, que a gente vai chamar de picada ou linha. Em Santa Catarina se vai usar a expressão tifa, do alemão tiefe, por causa da região montanhosa e do alto relevo, as penetrações na floresta vão ser sempre em profundidades. Tá? E nessas linhas picadas ou tifas, isso vai valer para todo o Brasil meridional, eles vão ser assentados de 300 em 300 metros nesses caminhos abertos na floresta subtropical. E aí vão fazer uma produção primeiro orientada na mesa da família. E toda a produção orientada na mesa da família, ela tem que ser policultora. A monocultura não serve aqui. Você vai ter carne, você vai ter leite, você vai fazer os derivados do leite, você vai plantar o feijão, você vai plantar as abóboras, vai ter a cana-de-açúcar para ter a sua cachaça também, o seu destilado, importante, sua produção de uva e, porque se quer sempre uma sobremesa ao domingo, se começa com o cultivo do arroz. O arroz não foi plantado inicialmente para ser misturado com o feijão, mas para a gente ter o Milchreis nos domingos. A sobremesa, sim. A sobremesa, o arroz doce, no qual se colocava um pouco de canela em cima. Né? Exato. Então, e eu falei que se planta para a mesa, se produz para a mesa. Os ovos, as galinhas, a ovelha, cuja lã vai ser trabalhada para ser tricotada depois. Não é? Você vai criar gansos para ter as penas para fazer o travesseiro e a Federdecke, né? O cobertor de penas. Então, e os excedentes vão ser colocados para o mercado consumidor interno do Brasil. Então, nós temos, a partir da picada, de um novo modelo de produção, nós vamos ter também produção para o mercado interno do Brasil, e se vai gerar autossuficiência alimentar no Brasil. Tá? Então, naturalmente, a batata.
também vai ser produzida aqui a batata doce ou a batata inglesa, né? Sim. Agora, um outro aspecto que a gente não deveria jamais esquecer é que 60% dos que estão migrando para o Brasil, da Europa Central e dos estados vizinhos, onde há falantes do alemão, que 60% deles são artesãos, para os quais não há mais espaço. E o Handwerker, Brasil, né? Os chamados handwerker, Handwerker. né? E a gente tem que cuidar com a palavra artesão. Artesanato, para nós, hoje, é pintar pano de prato, ouvir É os clientes verdade, café é e verdade, oferecer. Não, o verdade. artesão é a pessoa que faz trabalho manual, é o ferreiro, o marceneiro, o carpinteiro, o pintor, não é? O farmacêutico, ele também ele manipula, né? Não deixa de ser artesão. O construtor de moinhos, o construtor de carroças, não é? Também o canteiro, aquela pessoa que trabalha a pedra, né? Faz trabalho de cantaria, né? E são artesãos. E o Brasil não tem eles. O único instrumento hidráulico que o Brasil tem quando da chegada dos imigrantes alemães é o chamado monjolo. É um instrumento que tem numa das pontas um recipiente para o qual corre água, que faz com que uma vara transversal baixe, e quando a água sai daquele recipiente, um socador do outro lado vai socar alguns grãos de milho ou de arroz. Hum. Então, isso é o único instrumento hidráulico que nós temos. Agora, tem que imaginar numa picada ou tifa, se alguém coloca um vassarat, uma roda d'água Roda para d'água. movimentar o moinho. Você vai poder ter farinha, você vai ter descascar arroz, você vai poder fazer óleo do amendoim para ter a lamparina em casa. Quer dizer, a picada cria a pequena propriedade, a mesa farta para a família, coloca excedentes no mercado e nessa picada existem os profissionais os mais variados que vão criar uma autossuficiência da picada ou da tifa. Ela só vai precisar importar o ferro que o ferreiro necessita para fazer os instrumentos agrícolas, ou as dobradiças, ou os pregos, Sim. ou os parafusos. Então, no mais, ela vai ser autossuficiente. E esse modelo criado no Rio Grande, em Nova Friburgo, São Leopoldo e depois nas demais colônias, esse modelo vai ser a base dos pequenos municípios autossuficientes do Brasil. Interessante, professor. Santa Catarina, Paraná. E agora mais uma coisa. Nesses pequenos municípios, como essas pessoas vivem lado a lado, de 300 em 300 metros, vai surgir um modelo sociológico que em alemão se chama de Nachbarschaft. A vizinhança. E ali a solidariedade vai ser uma sociedade solidária que se cria, porque quem é que vai auxiliar na hora do parto? A vizinha. Quem é que auxilia em caso de doença? Quem é que auxilia quando o agricultor, por causa de doença, fica incapacitado de trabalhar a sua terra, de fazer a colheita? Os vizinhos. Quem auxilia a construir galpões e casas? Os vizinhos. Vizinho. Porque os profissionais estão aí. E agora, mais uma coisa. Você perguntava qual é a contribuição mais importante. Eu acho que todas as Exato. que eu citei até agora são importantes porque elas estão no encadeamento. Tá? Agora, mais uma coisa. Nessa sociedade da floresta subtropical, tá? A solidariedade vai fazer com que a primeira coisa comunitária que surja seja o cemitério. Interessante. Onde sepultar os mortos. E mais um aspecto. 60% desses imigrantes não são católicos romanos. Segundo a legislação brasileira, não há espaço para eles nos cemitérios. Em Campinas, eles vão ser sepultados encostados no muro do cemitério. Do cemitério. No Rio de Janeiro,
a intendência manda um ofício para o bispo perguntando se seria possível desbenzer parte do cemitério do Rio de Janeiro para que nele fossem sepultados protestantes e judeus. Desbenzer o cemitério. Desbenzer, porque a terra era benta. Então, é um solo sagrado. E herege não pode ser sepultado em terra sagrada, por essa compreensão. Então, você teria que tirar o caráter sagrado de parte do cemitério para que nele protestantes e judeus fossem sepultados. E, ao mencionar judeus, eu quero acentuar com todas as letras que a imigração dos falantes da língua alemã não foi ariana. Judeus israelitas estiveram presentes desde o início, porque ao longo do Rio Reno havia grandes colônias de descendentes de israelitas vindos da Palestina após o ano 70, quando o templo foi destruído. Não é? Então, e agora eu falo do cemitério, o primeiro centro comunitário e local de preservação da memória comunal. Os túmulos são monumentos da história de cada pequena comunidade. E próximo ao cemitério se vai criar um outro espaço fundamental, a escola. Esses imigrantes que vêm são pessoas quase que, na sua totalidade, alfabetizadas num país de analfabetos, em que mulheres também são alfabetizadas. E por causa dessas mulheres alfabetizadas, é que nós temos hoje vasta documentação sobre os primórdios da imigração alemã no Brasil. Então, desde meados do século XVII, desde por volta de 1650, a Prússia tinha instituído a obrigatoriedade do ensino para meninos e meninas. Então, a primeira coisa que se vai criar depois do cemitério vai ser uma shule. Uma shule. Isso justifica, professor, por que nós tivemos em São Paulo, ao término do século, entre o final do século XVIII e início do século XIX, para quem nos ouve e nos assiste não se surpreenda, 40 escolas de descendência alemã, ou de origem alemã, melhor dizendo, apenas na cidade de São Paulo, e mais 24 no interior do estado de São Paulo. Ou seja, nós tivemos neste período, entre o final do século XVIII e início do século XIX, 64 escolas de raízes e origens alemãs no estado de São Paulo, sendo que uma das remanescentes é justamente o Colégio Visconde de Porto Seguro, mantenedora do Instituto Max-Staden. Então, veja, nós aqui estamos entrando em outro tema vastíssimo, não é? Mais tarde, para essas escolas, se vai precisar de material didático. A produção de material didático, e vocês têm no Instituto Max-Staden um grande acervo desse material didático, é uma coisa impressionante, uma intelectualidade que se cria em torno dessa. E nas picadas, nós vamos ter sempre dois templos, um católico e um luterano. E um luterano, exato. Não é as confissões cristãs das quais a maioria dos imigrantes vão participar. Então, veja, você vai ter na picada também os primórdios da industrialização do Brasil. Nós não temos indústrias. Não é? Então, nós temos profissionais que vêm, nós vamos criar indústrias familiares. Pensa, por exemplo, toda uma indústria coreiro-calçadista. Pensa no ramo da tecelagem, por exemplo, pega a localidade de Brusque, em Santa Catarina. Brusque, sim. Ao vendeiro, Carlos Renault, que tem um capital da compra e venda de produtos, ele vai contratar tecelões que vieram da Silésia, hoje Polônia, fornece o capital para eles e eles começam a produzir panos, atualhados. Né? Então, as tecelagens estão surgindo. Né? O ferreiro Gerdau, ele pode criar todo um império
não é? No Brasil hoje. Ou então, a família Hering Era em Blumenau, vai exatamente. entrar no ramo da tecelagem, né? Ou pensa nos Müller Carioba, no interior de São Paulo, não é? Com Sim. a sua produção na área da tecelagem também. Ou então pensa na família Lundgren, em Paulista, não é? Em Pernambuco, que vai criar todo um império, trazendo tecelões também para trabalhar ali nesse aspecto. Então, veja, eu falei aqui de fases que, em parte, já tiveram seu ciclo encerrado, né? Mas são contribuições que alavancaram a história do Brasil nos últimos 200 anos, né? E a gente poderia continuar ainda lembrando outros aspectos. Por exemplo, o cooperativismo, que hoje, com cooperativas de crédito e cooperativas de produção, né? É nas cooperativas avícolas hoje que elas Sim. fizeram do Brasil o maior exportador de frango para o No Brasil, planeta, é né? verdade. É É. verdade. E o modelo que a imigração alemã ensaia aqui no Brasil vai ser exportado para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai e para o Chile, onde você vai encontrar sociedades muito semelhantes àquelas que os imigrantes alemães criaram aqui. E quando os italianos vêm para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, eles vão se aliar a esse modelo que já tem sucesso e que foi criado anteriormente. Né? Pelos Então, alemães. não é só uma contribuição, são inúmeras as contribuições que são dadas aí por esse mundo de imigrantes. Né? Professor, nós poderíamos continuar aqui há horas ainda, abordando esse tema tão importante. Eu gostaria ainda de finalizar com uma pergunta bastante importante para quem nos assiste e para quem nos ouve, que é o idioma alemão. O idioma alemão, ele faz parte ainda da cultura brasileira e ele é falado no país como língua materna em algumas regiões. Que regiões do Brasil são essas onde o alemão e os seus dialetos ainda são falados, professor Martindrea? Quanto ao idioma, muitos talvez não saibam que o alemão padrão e os seus diversos dialetos é a segunda língua mais falada no Brasil. Segunda língua mais falada no Brasil. Eu também fiquei espantado quando eu vi esses números aí vindos do IBGE. Tá? Então, você tem, se eu pego os primeiros núcleos de imigração, se eu vou pegar Domingos Martins, Campinho, no Espírito Santo, lá eu encontro ainda o dialeto do palatinado alemão. Sim, Se você vem para os vales, que são afluentes do Rio Jacuí, no Rio Grande do Sul, você vai ter também uma predominância do dialeto das pessoas que imigraram do Palatinado e do território de Hessen, onde você tem dialetos muito similares, que já traziam no seu bojo muitas palavras do francês, e que, por causa dessas palavras que traziam do francês, conseguiram assimilar outras palavras que vinham do português. Eles usam a palavra facão, portão, não é? Aqui no Rio Grande do Sul, dentro do sim, seu dialeto, né? Que emprestaram do português. Você tem, para ficar aqui no Rio Grande do Sul, na região de um município chamado de Teutônia, ainda presente o westfaliano, o Westfälisch Platt. Publicou recentemente, inclusive, um dicionário da língua westfaliana falada no Brasil. Agora, o grande contingente de dialeto no Brasil é o pomerano. A Pomerânia hoje não existe mais. Nós falamos exato. disso, mas se você quer estudar a língua pomerana, o dialeto pomerano, você tem que vir para o Brasil. Você tem que ir para o Espírito Santo, você tem que ir para o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, você tem que ir para as regiões de São Lourenço do Sul e Pelotas, no Rio Grande do Rio Grande Sul, do também Sul.
Santa Cruz do Sul ou Nova Petrópolis, né? Mas você encontra, por exemplo, no Planalto do Rio Grande do Sul, nas regiões de Santa Rosa, Horizontina, 3 de Maio, um dialeto muito peculiar que foi trazido pelos chamados teutorussos, né? A língua alemã que tinha se desenvolvido nos territórios do antigo Império Russo, né? Isso. Se você vai para Wittmarsum, né? No Paraná, ou tem a antiga Wittmarsum em Santa Catarina também, você vai encontrar esse dialeto muito precioso ali nessas localidades. Se você for para o oeste de Santa Catarina e chegar à localidade de Treze Itilhas, Linden. você vai achar que tem pessoas provenientes da Áustria, como de fato vieram de lá, e falam com acento peculiar dessa região. E a gente não pode esquecer, tem um dialeto que está se extinguindo, é o Yiddish, que era o Yiddish, né? Que era a língua falada nas comunidades judaicas provenientes da Europa Central, né? Então, essa infinidade de dialetos, né? Inclusive com dicionários, Ismael Trestman publicou um grande dicionário da língua pomerana, falada no Espírito Santo, está presente, e regionalmente, mesmo que o nosso pessoal fale o alemão padrão, eles não vão falar em Mülleimer, mas vão falar em lixo. Em lixo, Aqui no exatamente. Brasil, não é? É Em verdade. cada casa de falantes alemão tem um lixo na cozinha, não é? Então, esse aspecto que tem aqui. Quer dizer, um grande problema para nós hoje em dia é que o dialeto, via de regra, não é língua escrita. Com uma Apenas exceção, falada. nesse hunsrickiano que se fala aqui no Rio Grande do Sul, alguns municípios o adotaram como segunda língua na escola. Interessante. Segundo Então, idioma. é o segundo idioma. E aqui ele foi transformado em língua escrita, com uma fonética peculiar, né? Os linguistas ficam furiosos com ela, mas ela está aí. E a Sociedade Bíblica do Brasil publicou o Novo Testamento em dialeto Hunsrück do Brasil. Ou seja, Né? o Hunsrückisch, ele é o segundo idioma em escolas ainda em determinadas localidades do Rio Grande Em do Sul. determinadas localidades. Né? E para falar isso, quer dizer, o chamado Estado Novo de Getúlio Vargas, que quis formar a nação brasileira, destruiu todo um sistema escolar que existia e que era bilíngue, Sim. que eram as escolas dos imigrantes com material didático bilíngue e coisa assim. Então, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial produziram aqui gerações de semi-alfabetizados e semi-analfabetos também no mundo da imigração alemã. Então, isso é um grande problema, que a maioria das pessoas não tem mais acesso à cultura dos seus antepassados. E o que fica, então, são cuca no Rio Grande do Sul, derivado do kuchen, não é? O cookie em Santa Catarina, né? A culinária fica, se bem que se fala em culinária alemã, mas ela é altamente adaptada aos produtos que nós temos aqui no Brasil. As danças folclóricas, que lembram alguma coisa, para o espanto de quem vem da Europa hoje para cá, que vai ver danças folclóricas que ele desconhece, né? É verdade. Na Europa, né? Mas tudo isso faz parte de um movimento que vem da década de 1960 e 1970, que é universal e não só um fenômeno brasileiro, que é a procura por raízes, em inglês, roots. Roots, sim. Né? Que é a descoberta que cada ser humano tem direito a saber das suas raízes e de onde é que ele vem. Muitos só querem saber de pedigree.
É verdade. Mas eu acho que só pesquisa genealógica não nos ajuda muito. Nós temos que saber sempre de onde nós viemos e lembrar sempre de novo que nós somos sobreviventes. E nós descendemos de pessoas que sobreviveram. Nem todos conseguiram prosperar, nem todos conseguiram viver, né? Então, eu espero que, talvez nas comemorações dos 200 anos, se possa cantar aquela canção de Ignaz Franz, Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Grande Deus, o teu louvor enche céus e terra. Ou então que se possa cantar um hino de uma poetisa alemã que diz: Bis hierher hat uns Gott gebracht. Até aqui nos trouxe Deus. Se Deus. Eu acho que esse aspecto aqui, quer dizer, a religião, a cultura, o novo ethos de trabalho, e a gente não deveria esquecer aqui no Brasil, onde no momento existe tanta misoginia, né? O ódio ao feminino, Sim. matança de mulheres, que acontece na nossa pátria, que a imigração trouxe um novo conceito de mulher. Não era a mulher que ficava por trás dos panos fazendo rendas, a mulher rendeira, Sim. mas é a mulher que vai se tornar agricultora, que vai se tornar empreendedora, que vai se tornar professora, né? É um perfil feminino distinto, que vai ser muito importante para o Brasil moderno, né? Então, eu acho que o Brasil é hoje um país formado pelas mais diferentes tradições e concepções. E nós temos em nossas famílias hoje descendentes de africanos, de indígenas, de portugueses, né? De espanhóis, de sírio-libaneses, italianos, alemães, russos, poloneses. Que riqueza é essa terra chamada Brasil, né? E à medida que nós nos conscientizarmos cada vez mais desse legado dos que foram antes de nós vamos ter um país mais vibrante, mais bonito, mais democrático e que saiba aceitar os outros com as suas diferenças. Professor Dr. Martin Norberto Dreher, muitíssimo obrigado por essa verdadeira aula magna. Eu não vou escrever aqui o nosso bate-papo como uma entrevista, porque esse 26º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, foi uma verdadeira aula magna que o senhor nos deu e que servirá como inspiração, como um incentivo para todos aqueles que quiserem conosco celebrar estes 200 anos que se iniciam agora em janeiro de 2024 e que serão comemorados ao longo de todo o nosso ano, Brasil afora e, por que não dizer, mundo afora. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Tenho certeza que essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, essa aula magna gravada, com certeza será acessado por milhares de pessoas que se interessarem por esse tema dos 200 anos da imigração alemã para o Brasil, porque as informações, o conteúdo que o senhor nos trouxe hoje e que ficará registrado no acervo do Instituto Márcio Stadl, com certeza servirá como referência para milhares de pessoas que se interessarem sobre o tema. Que tenhamos um excelente ano de 2024, alusivo aos 200 anos da imigração alemã para o Brasil, que sejam lindas festividades, lindas celebrações, e muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Da minha parte, foi uma satisfação poder participar com os conhecimentos que eu pude ir recebendo ao longo de minha vida. Obrigado. Receba os nossos parabéns. E para quem nos acompanhou ao longo desse 26º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro,
Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência e que tenhamos um excelente ano de 2024 de celebrações e de festividades. Muito obrigado.